Vamos lá, com muita honra, me orgulha mais uma vez, prazer tê-lo aqui ao vivo na Bradesco Esportes FM, presidente Celso Barros, presidente da Unimed, e muito se fala, presidente, sobre essa situação envolvendo Dario Conca. O Fluminense já disse que não negocia o atleta, porém a gente sabe que tem essa situação que ainda o jogador tem os direitos de imagem vinculados à empresa, que o senhor é o presidente. Afinal de contas, a torcida tricolor fica preocupada. O Conca sai ou não do Fluminense? Qual é a posição da Unimed? Prazer ter aqui nesse momento às 18h30 ao vivo conosco na Bradesco Esportes, presidente. Prazer em ouvi-los e, enfim, o Flamengo, eu recebi uma ligação do Dr. Mário Bittencourt, vice-presidente de futebol, que o Flamengo encaminhou uma proposta pela aquisição dos direitos do atleta Conca. Ele não me passou qual era a proposta, deixou um recado dizendo que o Fluminense teria recusado a proposta. É um direito do clube, a proposta tem que ser passada para o clube, mas eu acho que também o clube tem que entender que nós estamos numa situação de não ter mais imagem no Fluminense, né? Então não é tão simples assim manter o pagamento, e é fácil recusar quando paga 250 e a Unimed Participações paga 500 pela questão da imagem do atleta, e não vai ter a imagem. Então, eu acho que deveria haver bom senso nessa hora e as partes sentarem para discutir, mas isso é algo difícil. O presidente Peter Sins, como eu digo, não, Dr. Peter, né, não atende ligações, ele, enfim, não sei o que ele pensa dessas questões, mas vamos acompanhar aí os fatos. Presidente, o senhor está deixando muito claro que é uma necessidade da empresa, não é pela vontade, com certeza, do tricolor Celso Barros, essa situação e talvez a necessidade realmente de uma transferência do Conca nesse momento, porque é um jogador caro e é um jogador, um dos principais que a empresa detém ainda esses direitos de contrato de imagem. Como é que o senhor acredita que vai ser o caminho dessa negociação? O senhor ainda acredita que tem alguma alternativa? O Flamengo tem algum meio, algum caminho junto à empresa patrocinadora, né, a Unimed, que foi patrocinador do Fluminense, para conseguir levar o Conca? Ou o senhor acha que realmente, se a direção do Fluminense se mantiver irredutível quanto a essa questão de não liberar e não aceitar negociar o jogador, vai acabar realmente não tendo negócio? Há alguma alternativa para o Flamengo via Unimed, presidente? Eu acho que em relação à Unimed não existe. Isso aí é uma situação que tem que ser confirmada com o Fluminense, que tem o direito federativo. E, na verdade, nós temos o direito de imagem que não vamos poder usar. O atleta não vai poder vestir a camisa da Unimed lá. Até pensamos num momento que talvez pudéssemos fazer alguma coisa, e talvez até pudesse ser feito, não sei, de ter espaço na camisa, mas sem pagar por esse espaço, porque já estamos pagando o atleta. Então eu acho que na verdade o Fluminense teria que ter bom senso, né? Isso está muito em moda, bom senso, para entender que é uma situação meio desconfortável, tanto para o ex-patrocinador como para o próprio Fluminense e o próprio atleta. Para o Fluminense talvez seja confortável. Tem um atleta que tem que pagar 700, sei lá quanto, para pagar 250, é fácil dizer que não quer aceitar a proposta de X, sei lá de quanto foi a proposta. Mas a verdade não é essa. E aí não está coisa de sentimento tricolor, não está essa história de boba, de traição. Está a história de um negócio que é importante para a empresa e, de repente, pode ser importante para o clube. Como o presidente Peter liberou o Conca para ir para a China em não sei quantos anos tem isso que ele foi para a China. Porque agora estão dizendo 2011. Assim, negócio da China, Celso Barros, não sei nada de China. Isso é uma mentira, quer dizer, pode ter até alguma coisa da China, mas que eu tenha tomado conhecimento, não tive conhecimento nenhum. Então, eu acho que isso daí tem muita especulação, muita mentira. Uma outra coisa que eu queria admitir também é que esse site, Globoesporte.com, vem publicando sistematicamente que a Unimed está atrasando o 13º. A Unimed, com imagem dos jogadores, em 15 anos, nunca pagou o 13º, até porque não tem que pagar. A Unimed não tem carteira assinada.
Isso é mais uma mentira publicada por esse site, que foi, até em algum momento, criticado pelo atleta Fred, que estava 25 meses sem receber o direito de imagem, e que eles colocaram lá algumas coisas que ele não gostou. Eu preciso ter uma certa seriedade em relação a isso, uma certa calma. Na verdade, eu não estou negando que nós temos um atraso de imagem de 1 mês e pouco com os atletas do Fluminense. Isso não é feito por mal, por nada disso, é por um momento conjuntural que a empresa viveu, está vivendo, está superando esse momento. E honrar contrato, nós vamos honrar. Nós não somos malucos de rasgar contrato, como também o doutor Marcos Mota resolveu falar que contratos... Advogado, a gente também sabe disso. Agora, na verdade, se atrasar um pouco, atrasaram 25 meses lá, agora nós vamos ser punidos, porque sempre honramos esse compromisso, por causa de 1 mês, 2 meses. Não vejo por que fazer isso. Ainda mais com atletas que têm salários até bem interessantes, não são atletas de ponta. Enfim, eu acho então que está havendo muita história nisso, muito disse-me-disse, e que é importante que se entenda que nós estamos vivendo um outro momento. Um dia eu ouvi parece o dono do Mate, que vai patrocinar o Fluminense, a Unimed tem que pagar o jogador. Ele é quem para falar isso? Tá certo? Ele não tem contrato conosco, não tem contrato com o Fluminense, é um contrato para exibir a marca dele lá. Então eu acho que, na verdade, tem muito falatório nisso e pouca situação de real de discutir. Nós não queremos brigar, não queremos fazer nada. Se o Conca ficar ou não ficar, eu jamais vou deixar de ser tricolor. Isso todo mundo sabe, a torcida sabe, as pessoas me conhecem. Agora, nós estamos falando de algo da empresa, né? De uma situação em que a empresa, na verdade, tem hoje uma necessidade de, não tendo mais a imagem, ela abrir mão de determinados contratos. Não pode fazer isso unilateralmente. Tem que fazer isso com conversa, sentar à mesa com o Fluminense, sentar à mesa com o atleta e com quem for interessado. O Flamengo, Corinthians, São Paulo, enfim. Teria que ser feito dessa forma. Não é essa a nossa posição. A nossa posição é de aguardar isso. É claro que o Fluminense tem a soberania nessa decisão, mas também tem que saber o momento que nós estamos vivendo, de um rompimento de contrato, e não querer deixar só nas costas do patrocinador o custo desses atletas, enquanto trazem aí 7, 8 atletas, não sei a que custo, para compor o elenco para 2015. Presidente, o senhor colocou agora muito bem essa questão até do direito de imagem, o senhor até colocou uma situação importante que a empresa pretende voltar a pagar, pelo menos resolver esse sistema financeiro e pagar, porque até se falava, se comentava muito nos boatos, nos bastidores, que talvez o conselho diretor da empresa não fosse voltar a pagar esses direitos de imagem, até para a situação que a empresa atravessa. Então, esses jogadores voltarão a receber normalmente, é só um momento passageiro, é isso? Os jogadores, eu estou dizendo assim, nós honramos todos os nossos contratos, tá certo? Inclusive, ao contratos que estavam eventualmente atrasados com prestadores de serviço nossos, hoje eles estão quitados, tá certo? E, evidentemente, que os jogadores foram poupados em determinado momento, mas agora eles também vão ter a parte deles. E eles são, graças a Deus, muito bem remunerados e podem suportar um pouco isso. Mas não há nenhum interesse em descumprir ou deixar de honrar contratos. Há interesse em, de forma negocial, empresarial, elegante, tranquila, a gente possa discutir que acabou a relação Fluminense-parceiro Unimed. E não é justo que a gente fique também honrando esses valores sem ter imagem. Isso há poucos dias eu li que o Fluminense tirou os banners da Unimed do seu site. Está correto. Mas só o que a gente tem de jogadores hoje envolvidos nisso é mais do que o patrocinador lá do Marte vai pagar para o Fluminense. Então ele fica com a imagem e nós não temos imagem nenhuma desses jogadores. Eu acho que é uma coisa que tem que ser discutida. Inclusive até que se a gente tenha razão ou não, pode ser discutida também na justiça, não sei. A justiça pode dizer se nós temos esse direito ou não.
Ô, presidente, para encerrar aqui da minha parte, eu deixo a cargo aqui do Wellington também, do Sérgio, fazer alguma pergunta ao senhor, mas por essa necessidade que a empresa está tendo, que o senhor está falando, por essa dificuldade financeira, além dessa necessidade, uma transferência do CONCA para esse retorno e para ajudar também essa recomposição financeira da empresa, o senhor admite estender também essa situação para os outros jogadores também que detêm contrato de imagem com a Unimed, no caso, ou a transferência do CONCA ajudaria nessa recomposição financeira e não necessitaria desse mesmo tipo de procedimento com os demais jogadores que também têm contrato de imagem com a Unimed? Deixa eu deixar bem claro que a empresa hoje não tem dificuldade financeira nenhuma mais. Isso foi sanado, isso está resolvido e esse problema não é o problema fundamental agora. Até porque a parte dos atletas, muito embora relevante do ponto de vista de um certo custo, ela não é a parte maior dos problemas que a empresa possa ter. O que não é agradável é você não ter mais a imagem e ainda ter que suportar contratos de imagem de uma imagem que não existe mais. É essa a situação. A empresa está bem, está tranquila, está prestando assistência aos seus clientes, internando nos apartamentos, UTIs, prestando assistência nos exames, fazendo tudo. Nosso hospital funcionando muito bem, os nossos pronto-atendimentos funcionando muito bem. A empresa não tem problema nesse sentido. A questão da redução do marketing foi uma questão de futuro, para 2015. E isso nós fizemos. E nós achamos também que seja justo, muito embora tenhamos os contratos e, como eu disse, vamos procurar honrar, que não haja boa vontade de um parceiro de 15 anos em tentar resolver essas situações, pode ser uma, duas, três, ou nenhuma até, se não tiver interesse. E tem que também ver o lado do jogador. Se o jogador está feliz, está satisfeito. Eu ouço muita coisa também dos jogadores. Então, mas não quero ficar comentando aqui, tá certo? Como se o mundo tivesse uma maravilha. A gente ouve coisas que não são bem nesse nível. Então, eu acho que é tudo uma questão de sentar, negociar e proposta do Dr. Mário Bittencourt, que não tinha recebido nenhuma, que não tinha que mandar para a Unimed. Claro que não tem que mandar para a Unimed, tem que mandar para o Fluminense. E os interessados estão mandando as propostas para o Fluminense. O que o Fluminense pode fazer? Aceitar ou não. É isso. E nós vamos ter que, evidentemente, ficar atentos a isso, mas é claro que temos que, no nosso direito, pressionar para que seja discutido isso de outra forma. Nós estamos ouvindo o Dr. Celso Barros, presidente da Unimed, aqui em Bradesco Esportes Futebol, deste domingo. Estamos no Rio de Janeiro, em 91.1, e em São Paulo também, Dr. Celso, com Bradesco Esportes Futebol, 94.1 e para todo o Brasil. Dr. Celso, o senhor ontem chegou a se encontrar com Alexandre Vrobel e com o Rodrigo Caetano? Essa é uma pergunta. E a segunda, eu concordo plenamente com o senhor quando o senhor fala sobre negócios. Eu acho que as pessoas às vezes esquecem, né, que nós vivemos no futebol e futebol é business, futebol é negócios, futebol exigem certas ocasiões que não tem essa coisa de amor ou de apadrinhamentos, enfim, ou de ligações de um clube com outro. A rivalidade às vezes acaba, não existe isso. O senhor, primeiro, foi preocupado, foi procurado pelo Alexandre Vrobel e pelo Rodrigo Caetano, e o senhor se reuniu ontem com eles, e como é que foi o teor desse diálogo, por gentileza? Ontem foi sábado, né? Isso. Não, eu estive com eles na sexta-feira. Aliás, eu acho uma outra coisa interessante, é esse patrulhamento com quem eu estive, ou com quem você esteve sexta-feira. Eu não sei com quem você esteve sexta-feira, por exemplo, né? Ou o torcedor, ou o presidente Peter, ou o Dr. Mário, com quem eles estiveram. Então, eu estive com eles, conversei, o Rodrigo é amigo, conheci o Alexandre Vrobel, que é uma pessoa, assim, extremamente cordial. Todo mundo ficou até chocado, eu acho, no meio esportivo, com a entrevista do Dr. Mário Bittencourt. Não tem que mandar nada para a Unimed, o problema é aqui, mandar para o Fluminense, aquela uma coisa meio agressiva, e que a proposta foi encaminhada, como parece que o Corinthians vai encaminhar a proposta também. E cada um Fluminense fazer o que fez, não quer, agora vai ter que conversar também com a gente.
né? Como nós temos os direitos, como nós pagamos grande parte dessa remuneração, não é justo nem viável que o Fluminense não queira considerar esse tipo de coisa. Atletas como o Fred, como o próprio Conca e Wagner não estariam no Fluminense, infelizmente, se fosse por causa do Fluminense. Evidentemente que o patrocinador teve uma importância muito grande. E agora, querer criar confusão nisso, querer criar vítimas desse processo, isso não existe. Quer dizer, é uma coisa que eu lamento, seja sendo criada, seja por ele, seja por algum tipo de mídia, que eu não sei, que esteja interessado em criar essa dificuldade, mas não existe. Agora, não entender isso de outra forma, como você falou, isso é negócio. E negócio é negócio, né? Quando o Fluminense não tem condição de ter um atleta, vem ao patrocinador, e o patrocinador se dispõe a honrar um compromisso X que vai ajudar esse atleta a vir para o clube deve ficar satisfeito com isso. Quando uma parceria dessa acaba depois de 15 anos, e era normal que isso pudesse acontecer, eu acho que tem que se ter o mesmo comportamento de lealdade que foi feito na hora de trazer o atleta. Agora, bater o pé, que não quer fazer isso ou aquilo, eu acho que pode levar a algum tipo de situação desagradável, meio de conflito. Eu espero que não aconteça. Como eu disse ainda há pouco, com a rádio também, eu sou tricolor, vou continuar sendo Fluminense, quero ver o Fluminense forte. Agora, eu tenho que olhar também a minha empresa. Eu não posso ficar, evidentemente, pagando por atletas que eu não vou ter imagem, vou ter que criar imagens, né? Não sei de quê, anúncios, não sei, para poder ter a imagem do atleta. Então, é natural que isso sempre foi feito numa relação de confiança, de parceria, de que nós iríamos avançar e que se chegasse esse momento, nós íamos sentar e discutir, junto com o clube, junto com o patrocinador, junto com o atleta, essa situação. Eu acho que talvez esteja faltando uma certa maturidade. Talvez o Fluminense queira provar que sem a Unimed vai ganhar todos os títulos. Eu vou ficar muito feliz com isso, porque sou tricolor. Agora, é fácil querer ganhar trazendo 8 jogadores e querer que sejam mantidos esses jogadores de remunerações mais altas por um patrocinador que não tem imagem para somar com esses novos jogadores e conquistar os títulos. E aí a marca da eventual detentora de imagem desses jogadores não aparece de forma nenhuma. Eu acho que isso é um caso para se refletir. Muito bem. Doutor Celso, é o Wellington Campos quem fala. E como tricolor que sou, acho que todo tricolor tem que agradecer o que a Unimed fez durante 15 anos para com o Fluminense. O senhor tem pressa, quando eu falo o senhor, a empresa, de resolver essas questões aí do Conca, do Fred e do Wagner? Não temos pressa. Nós precisamos, na realidade, como eu disse, ter bom senso, sentar, por exemplo. O Wagner, eu recebi uma sondagem. Não era eu que tinha que ser recebido a sondagem, mas o Peter é presidente há um mandato e meio. Eu estou no Fluminense desde 99. Então as pessoas criam uma referência. E eu encaminho para quem de direito, que é, no caso, a vice-presidência de futebol e o presidente do clube. Não temos urgência em resolver isso, mas achamos que é complicado você ficar mantendo, por exemplo, um atleta como o Conca até 2017, o Fred encerra esse ano. Achei até bonita a declaração dele, que ele vai reduzir o salário. Seria muito interessante que ele realmente confirmasse isso, né? Que ele quer reduzir o salário do Fluminense e reduzir a imagem com a Unimed. Se isso acontecer, é algo extraordinário. Eu custo a crer isso, mas tudo bem, né? Se acontecer, vai ser bom. Enfim, então eu acho que é isso. Nós não temos urgência maior em relação a isso, mas precisamos ajeitar essa situação. O Fluminense precisa ter tranquilidade para com os atletas que está contratando, eventualmente os que ficarem, poder ficar tranquilo, jogar o futebol que tem que jogar, buscar os títulos que a torcida e eu desejo e encerrar essa conversa de Fluminense e Unimed. Passou, já foi, algo que eu acho que vai ser lembrado, na minha opinião, de forma positiva e não deve ser encerrado de forma rude, brusca, como não foi encerrado quando a gente terminou agora.
eles estão se aproveitando de uma situação para impor a gente o cumprimento desses contratos, que são verdadeiros, eu não estou negando, e nem estou dizendo que não vamos cumprir, mas eu acho que eles deveriam pensar nisso de outra forma e trabalharem com as possibilidades que eles têm, tá certo? E não querendo usar a possibilidade de um parceiro de 15 anos que já se afastou da propaganda do clube. O senhor tem alguma reunião marcada com o pessoal do Fluminense? Não tenho nenhuma. A única ligação que eu tive foi do Dr. Mário Bittencourt, que disse que tinha recebido, deixou um recado para mim, que tinha recebido uma proposta do Flamengo e que tinha recusado. Não sei, eles vão viajar, acho que para Miami, Orlando, não sei. E, enfim, mas tem alguns dias aí, e hoje a gente fala pelo telefone, sem problema nenhum. Agora, WhatsApp, essas coisas todas modernas, que de repente eu nem conheço direito. Perfeito. O senhor... Não tem problema nenhum. Certo. O senhor conversou com o Wagner, o senhor conversou com o Fred, o senhor conversou com o Conca a respeito dessa situação já, por esses dias? Conversei com o Conca várias vezes. Por telefone, ele sempre é uma pessoa muito carinhosa, muito receptiva. E conversei com o empresário do Wagner e do Fred. Mas sem nada assim de proposta, nada. Conversei com eles e com o Conca conversei mais a miúde. Doutor Celso, tem uma parte da torcida do Fluminense que, talvez pela paixão, talvez pelo amor, eu concordo até com o Wellington, quando o Wellington lhe parabenizou e parabenizou a Unimed. E agradecer. E agradeceu, porque aqui nós temos uma política aqui da nossa diretoria, dos nossos coordenadores, dos nossos chefes. Aqui a gente não esconde time. Aqui todo mundo tem time, ninguém é filho de chocadeira. E quem trabalha no futebol, né, doutor Celso, falar que não torce para A, não torce para B, é mentira. Isso é um absurdo, né? Um absurdo isso. É uma das maiores mentiras que existe no futebol, essa. E é inacreditável isso, né? E ontem, desde ontem, esse assunto tem tomado conta do noticiário. E a interatividade, só para o senhor ter uma ideia agora da importância, a Carol Canoa, que é a nossa coordenadora de jornada, está nesse momento na interatividade, tem tantas perguntas que os ouvintes gostariam de fazer para o senhor. Só para o senhor ter uma ideia, depois que o senhor entrou aqui, até esse exato momento, em 1 minuto nós tivemos 100 seguidores. Só para o senhor ter uma ideia, nas nossas redes sociais, a importância da torcida do Fluminense. Mas tem alguns torcedores do Fluminense que estão assim, ó. Pergunta o doutor Celso Barros se ele não estaria preocupado, mesmo tratando de negócio, tratando de uma grande instituição, de uma grande empresa que é a Unimed, de depois ser taxado futuramente do cara que liberou o Conca para o maior inimigo que é o Flamengo. Gostaria de ouvi-lo sobre isso. Bom, primeiro quem liberará o Conca, seja para quem for, é o presidente Peter Cício, né? Que já liberou o Conca para ir para a China há uns anos atrás. Então, não sou eu. Segundo, eu não tenho absolutamente essa preocupação. Eu tenho certeza da gratidão dos torcedores. Uma vez em 2012, eu estava no gramado do Engenhão e ouvia muitos pedidos da torcida gritando: volta Conca, volta Conca. E o Conca voltou. E o Conca não voltou efetivamente, por mais amor que ele tem ao Fluminense, pelo Fluminense. Essa é a verdade. O Conca voltou porque era uma remuneração também adequada que ele considerava. E é lógico que ele gosta muito do Fluminense, tem um carinho muito enorme pelo Fluminense. Então ninguém vai tirar esse meu carinho pelo Fluminense, ninguém vai tirar disso. Eu não me sinto rigorosamente ameaçado por nada disso, porque trouxemos tantos jogadores brilhantes, tantos já foram embora, outros vieram e outros deverão vir sem o patrocínio da Unimed. Eu espero que o Fluminense consiga se reorganizar e trazer os jogadores que possam levar o clube aos títulos. Agora, não posso também ficar numa posição de que eu tenho que a minha empresa morrer abraçado com os atletas do Fluminense num grande funeral, entendeu? Em relação a essa situação. Isso eu não vou fazer, não tenho nenhuma preocupação com essa história. Como eu disse, vocês mesmo falou, alguns de vocês falaram, né?
Não tem problema se é Flamengo, se é Corinthians, se é não sei o que, não sei o que lá. Não creio isso. Quando eu era garoto, até eu tinha essa raiva toda, né? Hoje não. Hoje eu vou torcer, se o Conca estivesse no Corinthians, quando tivesse Fluminense e Corinthians, para o Fluminense massacrar o Corinthians, entendeu? Se o Conca estiver no Flamengo, o Fluminense venceu o Flamengo. Usaram isso com o Emerson Sheik, uma bobagem, na minha opinião, do presidente Peter, que eu já citei, e do Mário Bittencourt, da Argentina, que ele cantou uma musiquinha lá do Flamengo e tantas outras. E o Emerson Sheik nos deu um brasileiro em 2012, e nós em 2013 perdemos talvez esse título, porque não tínhamos o Emerson. E o patrocinador do Fluminense, do mate, é Flamengo. Então, o Fluminense então não aceita isso, porque ele é Flamengo. Então, eu não entendo, acho que o Fluminense não devia tomar esse mate, os torcedores. E, porra, o mate é do cara do Flamengo? Eu não sei de quem é a Coca-Cola. Quem é que torce pela Coca-Cola? O presidente que torce pela Coca-Cola. Eu gosto de Coca-Cola, embora não seja muito bom como pediatra falar nisso, né, de refrigerante. Mas eu gosto, não tem problema nenhum. Então, eu acho que isso é uma bobagem, as coisas vão acalmar e essas coisas têm que ser resolvidas, como eu disse, com maturidade. Esse tipo de paixão nesse negócio, eu acho que evidentemente não funciona e não vai funcionar bem. Isso é que eu estou prevendo. Tá certo, presidente. Olha, eu daqui, da minha parte, Marcos Martins, da Bradesco Esportes FM, agradeço muito, mais uma vez, a sua participação, o seu carinho comigo, que sempre o senhor teve ao longo da minha carreira como profissional, e mais uma vez, o senhor dessa vez não foi diferente, e até esse espaço foi dado porque muito se fala e o Conca saindo do Fluminense, e imagina-se, caso ele vá para o Flamengo, muita coisa vai se falar, enfim, e esse espaço foi aberto também para que o senhor coloque que não se trata aí de algum tipo de situação pessoal do presidente Celso Barros, porque deixou o rompimento e está fazendo esse propósito, mas sim uma necessidade da empresa pelo qual o senhor preside. Obrigado e muito bom ter o senhor aqui mais uma vez. Agradeço mais uma vez, viu, presidente Celso Barros? Muito obrigado a vocês, uma boa noite a todos e saudações tricolores para a grande torcida do Fluminense.